Às vezes a gente vai ver de curioso. Outra, sobre sequência, eu acho que você tem que, quando o filme é muito bom no primeiro, é óbvio que as grandes indústrias elas aproveitam o hype, vai querer lançar mais, mas você tem que manter uma constância, você tem que manter uma essência daquilo que você trabalhou no primeiro. E que eu acho que aí peca, tá? Tipo assim, quando a gente vai trabalhar sequências, você vê que é uma coisa que tem que tomar cuidado. Um exemplo, por que Toy Story chegou até o 5? Toy Story tem um enredo bacana. Ele acompanha uma coisa mais contemporânea. Tu vê que o 5 agora vai ser sobre a tecnologia, os brinquedos antigos contra a tecnologia. Quer mais coisa mais atual que isso? Que você hoje não vê criança brincando? Eu duvido que esse filme não vai fazer sucesso. Ele não vai flopar. Vai ser um filme legal. Entendeu? Minions. Cara, a gente entende que Minions não sai daquela mesma história, né? Eles querendo seguir alguém para poder ser... para poder idolatrar, para poder que mandem neles. Tá, o primeiro foi bacana, o segundo foi bacana, só que o terceiro já foi caindo na produçãozinha. Ok, até que trouxeram um Gru, tá, ok. Era do Gelo. Eu amo aquele filme. Se você vê todas as sequências são maneiras. Porque mantém a mesma constância, os alívios cômicos só fica, a maior parte fica por conta do Scraft, que é pontual em cena. Você não vê o Scraft à torta e à direita na hora do Gelo. Você vê ou ele numa quebra de tensão, tal, que às vezes você vê mais o filme torcendo para ele aparecer. Pô, quero ver o que ele tá aprontando. E tu vê que ele tem uma jornada de segundo plano que é só atrás da nós. Acabou. E por que isso funciona? Porque como o Saldanha colocou isso para funcionar? E vai sair mais um filme. Entendeu? Então, assim, são coisas que dão certo, mas precisa de uma coisa que a gente tá falando desde o início da live. Roteiro. Uma direção bacana. Principalmente o roteiro. Eu acho que o texto, você precisa ter falas de impacto. Antes a gente tinha filmes que não tinha ação e a gente só ficava, assim, sabe, embabacado só na fala do personagem. Às vezes um confronto entre um protagonista e um antagonista tinha uma fala tão forte que a gente ficava chocado. E não tinha luta, não tinha aquela ação. Eu acho que a fala, eu acho que o roteiro, ele pesa muito na construção de um filme. Então, quando você não tem um roteiro, e aí, eu nem quero entrar nessa pauta, mas vocês sabem que a galera tá falando muito aí de parada woke, tal. Isso também tá pesando muito aí na divisão de quem vai ao cinema, ou de quem não vai, ou quem quer ver, ou quem não quer ver. Eu ia falar justamente sobre isso. Então, mas essa parada. Eu concordo com o que o Nas falou. Só que, por exemplo, o Will citou o exemplo do Top Gun Maverick. Isso teve total conotação política, essa procura pelo filme, né? Eu acho que isso hoje em dia também está pesando muito nessa questão. Quando alguém solta uma informação... A Branca de Neve, quando começou com muita coisa, muito nhenhenhen. Quem que é a atriz? Nossa, ela é mais feia do que a rainha. E aí ela pega e começa a dar um monte de declarações que irrita a galera. Eu acho que hoje em dia isso tá pesando muito na bilheteria, porque a galera, tipo assim, se não vai muito com o que eu penso, com o meu lado político, eu não vou. Se o outro lado falou mal, então eu vou. E a gente acaba vendo essa coisa acontecer muito. Acho que pega muito no que ele falou. Minions, para mim, já saturou. Tem muito isso também, às vezes, de falta do senso. Mas a bilheteria do filme 2 foi excelente. Mas todo mundo saiu falando mal. A galera não vai ver o filme 3. Então, às vezes, falta um pouco do tato ali dos caras, tipo assim, não, confia muito na bilheteria e na crítica especializada e ignora um pouco a opinião da massa, que é quem vai pagar para ir assistir, não é a crítica que vai. E a galera pagou, viu lá o filme 2, achou uma merda, o cara lança o 3 achando que o 2 foi uma bilheteria alta, o 3 vai bombar. Não, a galera já não vai mesmo, né? Então, eu acho que tem muito isso. Acho que coisas que estão saturando, eu acho que, de repente, falta de noção de ver o que realmente foi bem falado pelo público, porque no fim das contas quem compra ingresso é o público, e tem muito essa questão de lado político agora. Se um lado fala A, o outro lado fala B e vamos nessa brincadeira. Hein? Mas tanto é que o chefão da Disney já falou, olha, acabou essa coisa de woke agora, vamos fazer só o que... Vamos voltar a ganhar dinheiro, vamos fazer só o que dá certo, que querem assistir. Porque no fim das contas, eu acho que o Will falou isso, não sei se foi hoje ou se foi no outro episódio.
eu acho que ambos os lados também já estão de saco cheio de panfletagem, cara. Os caras querem panfletar na porra do filme, a galera tá de saco cheio. Mesmo que seja um panfleto pro lado que a galera torce, porque virou torcida de futebol isso, né? A galera não quer panfleto, a galera quer ir lá, ver uma parada maneira, aí cai no que o Nas falou, roteiro bem feito, atuações convincentes, um casting decente, né? E no fim é isso que a galera quer ver, a galera tá cansada de panfletagem, seja para um lado, seja para o outro, seja para o que for. Quero só uma boa história, quero ir lá e me divertir. Eu já me estresso na vida discutindo essa merda com os parentes, com os amigos. Eu não quero chegar no cinema e ter que discutir isso também. Acho que pega bastante por esse lado. Ó, tem um exemplo bem bacana. Que primeiro eu vou deixar aqui uma situação que eu acho que cinema para alguns deixou de ser entretenimento, virou apoio. Né? Sim. Não é entretenimento. Tá, vou lá para apoiar por causa disso, para depois falar em determinadas situações o que lhe interessa. Então deixou de ser um entretenimento. O que a gente tem que ver como entretenimento. E quando a gente hoje fala de filme porque eles dão sequência, aí agora vamos pensar numa atmosfera macro, né? Às vezes pode ter flopado aqui no Brasil, mas em outros países foi grande sucesso. Entendeu? E quando a gente faz uma numeração total aí, por isso que há as sequências. E acaba respingando aqui, mas aqui vai flopar de novo, porque a gente não quer ver mais isso. E outra, muitas dessas ideias, quando a gente fala assim, quando a gente citou a cultura woke, porque colocou isso, porque mudou etnia, porque fez isso, blá, blá, blá. Mano, adaptações já trabalham da mesma forma. Digo e repito, eu não quero ver como a obra original. Claro, eu quero ver a ideia do diretor, tá? Mas eu quero ver uma ideia do diretor em cima de uma coisa que não perca a essência da originalidade, porque senão não é uma adaptação, para mim é uma obra nova. Exatamente. Entendeu? Então eu não quero que perca ali a essência. Então por isso que eu digo que mexer com personagens e que alguns diretores eles se atrevem ou se aventuram a mexer com personagens muito complexos, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Vamos lá. Um exemplo. Tim Burton. Quando a gente tem Batman 89, vocês acham que Tim Burton era bem visto por ter escolhido Michael Keaton como Batman? Não. Era um cara baixinho, brother. Ninguém até hoje, muita gente não aceita ele como Bruce Wayne. Mas por que ainda é um Batman que a gente não esquece? Tá entendendo? Quando eu digo isso, aí eu falo assim, eu hoje, quando eu vejo Batman 89, eu não vejo pelo Batman, porque pra mim, Batman de 89, a figura do Batman é chata, mas o primeiro que eu vi, o que pra mim me fez segurar o primeiro e o segundo Batman, se chamam antagonista. Primeiro, Jack Nicholson como Coringa foi maravilhoso, pra mim segura o filme todo. E no segundo você tem Danny DeVito e Michelle Pfeiffer como Pinguim e Mulher Gato, caracterizado de uma forma impressionante. Então, acabou aí. E aí eu te digo, pega o roteiro do Batman, pega o roteiro do segundo. Pô, é um roteiro que você não tem nos outros Batman. Entendeu? Não tem. Não segura. E essa diferença também que tem quadrinhos para livro, por exemplo. Eu escrevo personagens, acho que o César também escreve assim, personagens sem descrição. Então você pode pegar, você só fala que, sei lá, que é homem. Então você pode colocar de qualquer etnia, porque não tem uma descrição física. Quadrinhos, você tá vendo aquele personagem daquele jeito, né? Então inclusive, você quer ver, você briga por causa de cor de uniforme que muda, né? Hoje em dia essa cor de uniforme tático, que não pode ser igual no quadrinho. Nanotecnologia. Então é muito estético, é muito visual. Então, quando você faz uma mudança, a gritaria é 10 vezes maior do que num livro que você está adaptando. Que no livro você imagina, mas não está descrito, às vezes, exatamente como é. Agora, nos quadrinhos, você está vendo exatamente como é, detalhe por detalhe. Então, tem esse problema também para você adaptar, um negócio que é muito colorido, que você não tem como colocar, às vezes, exatamente aquilo ali, porque ficaria muito, até ridículo, né? Um personagem daquele, com aquelas cores. Então, é muito difícil você fazer uma adaptação que vá ser original, que vá agradar aquelas pessoas que querem ver algo daquele jeito e que vá atrair um público novo.
Então, assim, é uma coisa muito complexa se você parar para pensar. É por isso que, às vezes, você arriscar num personagem pouco conhecido é menos arriscado, né? Como vai ter agora o Cara de Barro, né? Que vai mais pro horror, pro terror, assim. Vai.